A graça e a paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesta ocasião, iremos falar sobre o Tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse Tribunal de Cristo é para toda a humanidade, para os ímpios, ou é apenas para os crentes, para os cristãos, para os salvos? É o que nós veremos nesse vídeo. Fique conosco até o final. Quero ler com vocês o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A primeira coisa que nós devemos compreender nesse texto, que este tribunal não é o tribunal forense, não é aquele tribunal que julga para condenar ou para absolver. Não é. Esse tribunal é um tribunal de galardoar, de premiar. Por quê? Porque essa palavra tribunal vem do original grego bema, que era nada mais, nada menos uma tribuna onde os juízes se posicionavam para observar o desempenho dos atletas e premiá-los ao final da competição. Entenderam? Então, esse tribunal não é aquele condenatório. E nesse contexto, desse capítulo 5, e sobretudo desse versículo 10, se refere aos que já fazem parte da igreja. E a igreja aqui que eu quero me referir é a igreja fiel, é aqueles que são santificados através da palavra de Deus, são justificados, são aqueles que buscam a santidade. Então, esse tribunal, ele é para os crentes, não é para os ímpios, não é para toda a humanidade. E eu quero ler um outro texto que está em Romanos, capítulo 14, vamos ler do versículo 10 ao 12, que diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha de novo o tribunal de Cristo aparecendo em Romanos. Versículo 11: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Verso 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E isto é muito sério. Queridos, o Senhor Jesus será o juiz desse tribunal, e ele vai avaliar a qualidade das obras que nós realizamos aqui na terra, da vida que nós vivemos aqui na terra, do que nós temos ensinado. Nós vamos prestar conta daquilo que nós temos falado, que nós temos vivido, que nós temos feito, das nossas atitudes enquanto obreiros da casa do Senhor, enquanto cristãos verdadeiros, imitadores dele. Isso é muito sério. Esse tribunal, ele será para galardoar, para presentear, para premiar o desempenho de cada obreiro, de cada cristão, de cada crente aqui na terra. Então, todos, indistintamente, que desempenham um papel na igreja, o pregador, o pastor, o diácono, o levita, aquele que louva nas igrejas, sabe? Será que nós temos pregado a verdade? Como nós temos nos conduzido durante a nossa obra, o nosso trabalho aqui na terra? Nós precisamos ter cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente profetiza, com tudo que a gente prega e, sobretudo e principalmente, com a nossa vida cotidiana. Qual o nosso exemplo, qual a nossa atitude perante as pessoas, porque nós somos emissários de Cristo, nós somos emissários de Deus aqui na terra, nós somos arautos do seu evangelho, da palavra que salva, que liberta. E eu quero ler com vocês outros versículos que está em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 15. Diz o seguinte:
3 a 15. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, meus queridos, o tribunal de Cristo é para todos que fazem a obra de Deus. Todos. Que nós possamos nos dedicar mais à obra de Deus. Pregar a palavra verdadeira, aquela palavra que resgata, que restaura. Devemos fazer a obra de Deus com diligência, porque um dia nós estaremos frente a frente com o Senhor Jesus. Cada um prestará conta daquilo que fez ou que deixou de fazer. Porque a própria Bíblia, ela fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Então que nós possamos fazer o bem, porque nós somos salvos. Que nós possamos fazer o bem, não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Amém, queridos? Tribunal de Cristo será para nós, obreiros da casa do Senhor. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, toque o sino para receber as notificações. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.